Pedro Sánchez quer ir embora este ano para 5 semanas de férias. Nunca fez isso por tanto tempo. A partir de 28 de julho, que seria o último Conselho de Ministros, vai saber até quando. Nunca nenhum presidente do governo tirou 5 semanas de férias. Segundo as nossas informações, o juiz Peinado recebeu dados de que nessas semanas seriam usados aviões e meios do governo, possivelmente para que Begoña Gomes fugisse da Espanha, não voltasse a este país e não enfrentasse as acusações gravíssimas por múltiplos delitos das quais é acusada. Há suspeitas há muito tempo de que ela tem outra nacionalidade e, portanto, pode ter outro passaporte. E outro detalhe: quando o tribunal decide essas medidas, decide, entre outras coisas, também comunicar a proibição de saída do território nacional, tanto para os aeroportos civis quanto para os militares. Isso vem para fechar toda e qualquer possibilidade de fuga. Por que isso é feito? Porque realmente existe uma suspeita. Tem algum deles? Das pessoas que estão nos assistindo, alguém duvida que essa senhora pode fugir? O governo, ou seja, Sánchez, está mudando o nosso demos. O número de pessoas com capacidade de decidir sobre o governo, ou seja, em vez das pessoas escolherem seu governo, o governo, ou seja, Sánchez, está escolhendo seu povo, o povo que vai votar nele. Isso é gravíssimo, sorrateiro, e além disso está sendo feito aos poucos. Desde que chegou ao poder em 2018 já nacionalizou 1.400.000 estrangeiros com nacionalidade espanhola, que têm direito de decidir sobre a Espanha. Eu vou perder uma pátria e eu não vou perder a segunda pátria que me deu a oportunidade de ser cidadão deste reino. Eu não vou perder e luto com unhas e dentes. Por isso eu mantenho tanta confiança, apesar das nuvens escuras e tudo mais, de que isso vai acabar se resolvendo. Nunca imaginamos que veríamos Zapatero sentado no banco dos réus. Vamos ver todos eles lá e todos vão pagar. A quantidade de pessoas que me escrevem, a quantidade de pessoas que me param na rua, que já me pararam no ônibus, no supermercado, em todo lugar e me dizem: mas filha, como você pode ser tão corajosa? Porque eu penso o mesmo que você, mas não tenho coragem de dizer. E claro, eu digo, fico muito triste que em 2026 possamos dizer: tenho medo de falar no meu próprio país. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos! Como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí. Força, honra e vamos em frente com as informações que temos muito para contar para vocês. Como ousa o juiz Peinado tratar Begoña Gomes como um espanhol qualquer? Como ele não a protege, sendo ela membro dessa casta intocável de socialistas e familiares de Sánchez? Como ele ousa pedir que ela vá a cada 15 dias a um fórum para assinar e que retirem seu passaporte? Mas quem o juiz Peinado pensa que é, não é mesmo? É isso que Sánchez pensa. Eles são uma casta à parte, nada a ver com vocês comigo. Não. Eles são intocáveis. Para isso fizeram todas as mudanças no judiciário, na promotoria, na advocacia do Estado, no Tribunal Constitucional, para que nada nem ninguém possa tocá-los enquanto cometem crimes. E se for a esposa do número 1, mais intocável ainda. O juiz Peinado cometeu o pior dos seus pecados. Acreditar que Begoña Gomes é humana, é cidadã, é como vocês, como eu. Se você ou eu cometêssemos metade dos crimes que ela cometeu, seríamos levados diretamente para a prisão preventiva, mas ela não. Ela é intocável e aí todo o governo e seus braços midiáticos saíram em massa para apoiá-la. É muito triste ver como a justiça sanchista e socialista tem uma justiça para quem é da família e do partido e outra bem diferente para o resto dos espanhóis. Já faz tempo que sabemos que isso não é uma democracia, mas não estávamos conscientes de que a ditadura já estava aqui. E sim, já está estabelecida e consolidada.
A polêmica na decisão do juiz Peinado é considerar que os seguranças de Begonha Gomes poderiam ajudá-la a fugir. Por vontade própria ou por ordens superiores, diz textualmente o juiz. Esses agentes em determinado momento podem, seja por iniciativa própria ou seguindo ordens de superiores hierárquicos, ser aqueles que colaborem na ação, ou ações que sejam realizadas para facilitar a fuga, que tornem impossível que a acusada esteja à disposição da justiça. Isso os deixou nervosos. Por quê? Porque havia um plano e ele chegou ao juiz Peinado. Sei que agora o Conselho Geral do Poder Judiciário vai questionar o juiz Peinado, que continuarão tentando acabar com ele. Mas de acordo com nossas informações, havia um plano. O juiz Peinado estava ciente dessa possibilidade e evitou a possível fuga de Begonha Gomes. Porque nos próximos meses ou semanas... Vejam, Pedro Sánchez quer tirar 5 semanas de férias este ano. Nunca fez isso por tanto tempo. A partir de 28 de julho, que seria o último Conselho de Ministros, vai saber até quando. Nunca nenhum presidente do governo tirou 5 semanas de férias. Segundo as nossas informações, o juiz Peinado recebeu informações de que nessas semanas seriam usados aviões e meios do governo, possivelmente para que Begonha Gomes fugisse da Espanha, não voltasse a este país e não enfrentasse as acusações gravíssimas por múltiplos crimes das quais é acusada. Begonha Gomes pode enfrentar até 15 anos de prisão por tráfico de influência, corrupção nos negócios, no setor privado, malversação e apropriação indébita. E ela não está disposta a passar nem um único dia. Ela sabe que um julgamento com júri popular, ou seja, com pessoas do povo para julgá-la, é sentença condenatória certa. É curioso. Sánchez não quer juízes por causa do lawfare, mas tem medo do povo porque também o condena. E não se esqueçam que isso vem de longe. Begonha Gomes se recusou a entregar o passaporte ao juiz Peinado várias vezes, a ponto de o juiz solicitar à polícia que fosse a Moncloa buscá-lo. Algo sem precedentes. Ela não compareceu a diversas intimações do juiz Peinado. Ela sempre se recusou a colaborar com o juiz Peinado desde o primeiro momento. E na última sessão, há uma semana, Begonha Gomes e o juiz Peinado se encararam nos olhos com um ódio tremendo, principalmente da parte dela. Não esqueçam de um detalhe. Ao terminar aquele dia, o juiz Peinado voltou para casa de ônibus e Begonha Gomes foi com 2 seguranças e carro oficial. Os seguranças, neste caso de Begonha Gomes, são ou não um perigo para facilitar sua fuga? Perguntamos isso há alguns dias para Alfredo Perdiguero, inspetor de polícia. Ele disse o seguinte: a pessoa pode deixar de contar com a escolta pelo tempo que for adequado, ou seja, a cápsula de segurança está à disposição para proteger essa pessoa. Quando se ele diz, não preciso amanhã, vou sair sozinho, a escolta não se opõe à força à pessoa, para que você entenda. Ou seja, seguimos o que a pessoa determina na hora de proteger. Se a pessoa não quer proteção porque vai a um bar de luzes e não quer que a gente esteja lá, ela afasta a escolta e pronto. Você tem o caso da senhora Begonha Gomes, como você mencionou no início, em que ela dispensou a escolta durante o tempo em que esteve nesse bar e, coincidentemente, depois dispensaram 3 dos 4 seguranças. Porque eles não fizeram bem o trabalho com essa mulher? Ou seja, sempre somos o elo mais fraco, sempre a corrente se rompe pelo elo mais fraco e no final sempre somos nós que pagamos o pato. É isso mesmo. Begonha Gomes pode dizer que naquele dia não precisa deles, pegar um avião e sair do país. Ou então os chefes da Polícia Nacional e da Guarda Civil, sanchistas e obedientes ao Marlaska, podem fazer vista grossa. Não é nada estranho o que diz o juiz Peinado. É o que provavelmente poderia acontecer. E algo mais. Neste programa repetimos inúmeras vezes que Begonha Gomes pegou o Falcon do governo.
ou aviões privados para fazer viagens sem agenda oficial, por exemplo, à República Dominicana. A UCO reconhece para ir à República Dominicana para uma conferência de empresas. Mas há muitos mais, e através do portal da transparência, eles não dão nenhuma explicação à imprensa sobre por que voaram 63 vezes para a República Dominicana. Falcons do governo com passaporte diplomático sem passar pelos controles de alfândega. E não se esqueçam de mais uma coisa. Pedro Sánchez usou jatos privados fretados por meio de uma empresa privada chamada Gestair. Segundo a UCO, em várias ocasiões, esses aviões foram usados por Pedro Sánchez e seu círculo próximo. Coldo Garcia os usou, José Luiz Ábalos também. A UCO encontrou faturas desses jatos de luxo. Por que precisam contratar um avião privado se já tem os Falcon do governo? Talvez para evitar o que dizia o juiz Peinado. Para evitar que os escoltas estejam presentes enquanto se comete um crime. E mais uma coisa, não esqueçam que o juiz Peinado, em sua decisão, deixa claro que a medida de retirar o passaporte e se apresentar a cada 15 dias diante do juiz continua valendo. A quantos passaportes ele poderia abrir mão? Aqui o juiz está se precavendo. Porque sim, somos muitos os que acreditamos, dissemos aqui com exclusividade, que Begonha Gomes tinha um passaporte dominicano e conseguiu a dupla nacionalidade dominicana e espanhola já faz alguns meses. Também acrescenta o juiz Peinado e aos passaportes de qualquer nacionalidade que Begonha Gomes possua, tanto comuns quanto diplomáticos, com proibição expressa de obter um novo. Se Begonha Gomes tem passaporte dominicano, ela já deveria entregá-lo hoje mesmo, assim como o espanhol. E não se esqueçam que há um motivo para não entregar o passaporte. Begonha Gomes se recusou durante 3 anos. E o motivo são os carimbos. Embora seja verdade que um passaporte diplomático não passa por controles de segurança, nem a mala diplomática é vigiada pela polícia. Sim, o passaporte é carimbado na entrada e saída do país. Portanto, o passaporte diplomático de Begonha Gomes tem os carimbos e as datas de cada vez que ela entrou e saiu de qualquer lugar. Possivelmente da República Dominicana. E é isso que a esposa de Sánchez tentou evitar desde o primeiro dia. Da última vez que imputaram algo à sua querida Begonha Gomes, Sánchez passou 5 dias refletindo. Ele disse: enquanto isso, montou um esquema de extorsão, ameaças e subornos a juízes, promotores, guardas civis, policiais e jornalistas. E ela só estava sendo investigada. O que ele fará agora que sabe que ela vai enfrentar um julgamento, que será condenada e que teve o passaporte retirado? Senhores, é preciso se proteger e acabar com o ditador que domina a Espanha usando todos os mecanismos do Estado a seu favor. Não basta olhar para o outro lado nem concordar com ele. Os cúmplices de Sánchez estão em toda parte e é preciso começar a apontá-los. Outra Espanha é possível. Estamos perto de consegui-la, mas todos teremos que nos esforçar para que se torne realidade. Temos um primeiro convidado que traz informações privilegiadas sobre o que estamos contando. Sejam bem-vindos, investigamos. Obrigado! Inscreva-se e ative o sininho. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, chegar à acusação no julgamento de Begonha Gomes não foi fácil, e muito menos a retirada do passaporte e a obrigação de se apresentar a cada 15 dias diante de um juiz. Existem algumas entidades de acusação popular que nos representaram, nós espanhóis. Infelizmente, o que o Ministério Público deveria fazer, mas nunca faz, foi feito por eles. Não podemos esquecer nenhuma delas. E em seu nome, Javier Pérez Roldan, hás de ouvir parabéns, parabéns. Muito obrigado e bom dia.
Não foi fácil chegar até aqui, não é? Pois não foi fácil, porque foi uma instrução muito longa, porque as defesas, o advogado de Begonha Gomes, de Cristina Álvares, de Barrabés recorreram e o promotor também, absolutamente todas as decisões, todas, e não é normal em um processo, em uma instrução, que se recorra absolutamente tudo, pois não deixaram nada sem recorrer. E claro, isso atrasou muito o processo. A polêmica está com o juiz Peinado. O Conselho Geral do Poder Judiciário provavelmente nas próximas horas vai puxar a orelha deles. O governo nem precisa falar o que já chegou a dizer para ele. E tudo porque dizem que ele insinua que os escoltas de Begonha Gomes poderiam facilitar sua fuga. Como o senhor entende isso, advogado? Vamos lá. O juiz não tirou nada do bolso. Os juízes não podem determinar uma medida cautelar, como neste caso a retirada do passaporte, se ninguém pedir. Fomos nós das acusações populares que pedimos, e pedimos isso porque entendíamos que estavam reunidos os requisitos para isso. O juiz entendeu e deferiu isso. O que o juiz diz na decisão? O que o juiz sustenta na decisão é nada mais nada menos que justamente porque ela tem escoltas. E esse argumento dos escoltas foi trazido pelo advogado de Begonha Gomes para se defender dessa medida cautelar. Ele disse que ela não podia fugir, pois sempre estava acompanhada por escoltas e policiais. O que o juiz está dizendo? O que o juiz está dizendo é que, justamente por ter policiais e escoltas, se não houver uma proibição expressa de deixar o território nacional, ela pode sair a qualquer momento. E claro, a polícia deve garantir que ela chegue ao aeroporto. Isso ele não fala, né? Mas é isso que, no contexto do que ele está dizendo, tem que garantir que ela chegue ao aeroporto. Tem veículos justamente para isso. Com escoltas suficientes para que não haja nenhum problema, eles têm que controlar a segurança dos voos, é isso que ele está dizendo. E é lógico, porque Puigdemont, por exemplo, fugiu e contava com escoltas. Talvez o juiz, na escolha das palavras, é preciso levar em conta que a decisão tem 84 páginas e ele tem que redigir em 3 dias e resumir todo o procedimento. Isso leva tempo. O juiz, usando uma expressão, quer dizer que, claro, a polícia pode facilitar a fuga. Não está no contexto em que ele diz, não diz que a polícia realmente facilitaria a fuga. Ele afirma que pode facilitar para ele sair do país caso não haja proibição. Então, no contexto em que ele diz, está corretíssimo, mas muito correto mesmo. Sim, sim, não há dúvidas. Recebemos a informação de que houve um boato. Eu pergunto se você ouviu algo a respeito. Sanches e Begonha Gomes tiram 5 semanas de férias a partir de 28 de julho, após o último Conselho de Ministros. Jamais, nunca um chefe de governo tirou tantas. Há quem diga que ele ia usar essas férias tão longas para uma possível fuga. E esse boato, essa informação pode ter chegado ao juiz Peinado e daí essa decisão. Sabe algo sobre isso? Esses boatos existem, assim como também existe o boato sobre se Sanches vai ou não antecipar a convocação das eleições. Para mim, isso são apenas boatos. Explico, essa é a minha opinião pessoal. Não passam de boatos porque Sanches é uma pessoa muito cautelosa e que, além disso, no momento atual, não confia em ninguém. Com isso, ele não vai externar para ninguém suas intenções, nem a de antecipar as eleições, nem o fato de, talvez, usar umas férias para desaparecer. Ele não vai revelar isso antes. Mas o boato circula e circula por Madrid em todo tipo de fórum, além de pessoas sérias que normalmente não espalham boatos sem motivo. Sim, isso é fato. E além disso, nós pedíamos a medida, pedíamos com um objetivo claro, e era para evitar essa fuga. Por quê? Porque esse procedimento agora tem que ser levado ao Tribunal Provincial, ninguém sabe se Sanches pode deixar de ser presidente em algum momento, porque convoca eleições de maneira urgente, e ninguém sabe qual é a relação que Begonha pode ter com ele. Vimos que Zapatero, por exemplo, tinha muito dinheiro em espécie, em joias, e está sendo investigado, porque, por exemplo, Begonha Gomes não fugiria. No procedimento, na audiência, expressamente, além disso, fui eu o encarregado como advogado das acusações unificadas populares, fui eu o responsável por apresentar nosso pedido. E deixei muito claro que Benito Crassi, que também foi da Federação da Internacional Socialista, porque ele era o chefão, vamos dizer assim, o secretário-geral do Partido Socialista Italiano, fugiu por um caso de corrupção e morreu na Tunísia. Por que isso não pode acontecer com a esposa do atual presidente do governo?
Jamais me lembre disso, advogado. Jamais Begônia Gomes colaborou com a justiça. Ela não declarou esclarecendo as coisas. Ela não facilitou o trabalho para o juiz Peinado. Não quis entregar voluntariamente o passaporte. Ou seja, há motivos de sobra para que o juiz diga até aqui, não é? Olha, a falta de colaboração dela é evidente. Desde o primeiro minuto, ela e os asseclas do governo sustentaram que não havia absolutamente nada, nada mesmo. A maneira de demonstrar isso eram as declarações dela, para provar que tudo não passava de uma confusão, que nunca existiu nenhuma irregularidade. No entanto, ela se recusou a responder às perguntas do juiz e às perguntas da acusação popular. E além disso, quando o juiz, a pedido justamente desta acusação, solicitou o passaporte dela, ela também se recusou a entregá-lo. O que se espera? Quando a instrução já foi encerrada, o Tribunal Provincial já afirmou que há indícios de crime, é aberto um julgamento no qual estão pedindo para ela mais de 20 anos de prisão por diferentes crimes. Depois ela não precisa necessariamente ser presa, mas entre um crime e outro estão pedindo 24 anos. Acreditamos que não há risco de fuga? Por quê? Porque dizem que é uma mulher conhecida por todo mundo. Conhecido por todo mundo pode ser Pedro Sanches, pode ser Zapatero, Begônia Gomes, a gente conhece ela na Espanha. Fora da Espanha, não acho que ela seja tão conhecida e tão reconhecível. Mas além disso, se ela for para algum país onde não existe acordo de extradição, que diferença faz se a reconhecem ou não? O caso é que ela não volta. Na verdade, o juiz acrescenta que as medidas se estendem a todos os passaportes que ela possa possuir ou a qualquer uma das nacionalidades às quais pertença. Ele está dizendo que, se for verdade aquilo que defendemos aqui com exclusividade, e nossa informação é que sim, que ela tirou a nacionalidade dominicana, que entregue esse passaporte também ao juiz. Quando ela deveria fazer isso, Begônia? Dona Gomes, hoje, segunda-feira. Ela precisa fazer isso o quanto antes. Essa decisão foi notificada no sábado, então já tem que intimá-la, deve ser ao longo do dia de hoje ou amanhã, para que ela entregue no tribunal o passaporte, os passaportes que tiver, e de fato há suspeitas há muito tempo de que ela tem outra nacionalidade e, portanto, pode ter outro passaporte. E outro detalhe. Quando o tribunal determina essas medidas, ele também comunica, entre outras coisas, a proibição de saída do território nacional tanto para os aeroportos civis quanto militares. Isso vem para fechar toda e qualquer possibilidade de fuga. Por que isso é feito? Porque realmente existe uma suspeita. Alguém que está nos assistindo duvida que essa senhora possa fugir a qualquer momento. Um juiz tem que garantir que, se houver condenação, o condenado esteja à disposição da justiça para cumprir a pena, e é isso que ele está fazendo. Não há motivo para escândalo. É o que se faz todos os dias em uma infinidade de processos. Ser esposa do presidente do governo não justifica tratamento diferente? Bem, talvez essa seja a questão. Acho que o senhor Javier acertou de novo. Eles são diferentes. Estou ouvindo mensagens de membros do governo dizendo: como podem fazer isso com a esposa de um presidente? Como se dissessem que a justiça é para o populacho. Para nós que somos uma casta, não pode ser aplicada a mesma lei. Tenho a sensação de que você e eu somos o populacho. E eles estão em outro nível, não é? Claro, é isso que no fundo transparece, que eles querem um tratamento diferente, quando deveriam ser tratados da mesma forma que os outros. Mas é mais do que isso, é que justamente ser a esposa do presidente do governo dá mais possibilidades de fuga. Porque se você ou eu fugirmos, o governo do país para onde formos não tem por que nos apoiar nem fazer vista grossa. Mas quando se está falando da esposa de um presidente do governo que, portanto, tem inúmeras relações internacionais, inúmeros compromissos, que pode ter feito favores a alguns governantes e a outros, é lógico que possam tratá-la de maneira mais especial e possam protegê-la. Eu comento um detalhe, só um detalhe, e sem querer julgar um país por isso. Eu tive um cliente que desapareceu, e foi para a Argentina. E na Argentina era impossível notificá-lo de qualquer coisa. Por quê? Porque ele era amigo do governador da província onde foi morar. Sempre que chegava algo dos tribunais espanhóis, o governador guardava em uma gaveta. E então não havia maneira de fazer absolutamente nada. E isso é uma realidade. Esse governador já faleceu e esse meu cliente também. Mas isso aconteceu. Aconteceu.
E isso acontece assim em muitos países. E além disso, meu cliente não estava sendo procurado por um caso que eu cuidava, mas sim por outro caso que não tinha nada a ver e decidiu fazer isso. Bom, se alguém tem amizade com políticos, com os altos dirigentes de um país, sua esposa logicamente pode ficar protegida e disso a decisão judicial não fala nada. Mas é uma realidade que não dá para negar. Advogado, e se ela não entregar o passaporte, o que não seria a primeira vez, se Begonha Gomes se recusar a entregar o passaporte ou os passaportes ao juiz Peinado, o que acontece? Ela pode fazer isso, alegando que perdeu, o que pode até ser verdade, embora eu acho que não. De qualquer forma, mesmo que ela não entregue os passaportes, o que é evidente é que ela não pode sair. Porque agora sim, tendo uma decisão judicial, a polícia tem que impedir que ela saia. Porque até agora a polícia, sem necessidade, não, sem cometer nenhum crime, se ela quisesse sair, nem a polícia nem seus seguranças poderiam impedir. Mas agora, e ainda mais com o quão público é esse assunto, se ela tentasse sair, esteja ou não com o passaporte nas mãos, não pode fazer isso porque todos os alarmes na fronteira seriam acionados. Ou seja, logicamente ela vai ter que mudar agora o estilo de vida. As férias ela vai ter que passar em Torna de Mallorca ou nas Canárias, se quiser alguma ilha. E se não quiser uma ilha, tem tantos lugares, desde Ávila, Segóvia, se não quiser mar, até Santander, se quiser mar, Cádiz, na Espanha tem de tudo. É curioso que as mídias aliadas de Sanchez fazem o maior escândalo quando algo é escondido de nós. Informações sobre 63 voos de Falcon para a República Dominicana, daquela empresa privada de voos charter Gestair que Sanchez usa, e o PSOE. Ou seja, aqui estiveram viajando Coldo, Ávalos, Sanches, Begonha para inúmeros lugares sem dar explicações, usando passaporte diplomático, e agora que tiramos isso deles, fazem o maior escândalo. Estou ouvindo cada coisa na mídia sanchista que me assusta. O senhor ouviu também, não foi? Claro que eu vi. E esse é justamente o segredo de tudo o que está acontecendo. Eles acham que mentir, esconder, encobrir as coisas não traz consequências. E no final, esses são os efeitos. Se Begonha Gomes, sendo suspeita de ter cometido determinados delitos, eu só estou dizendo suspeita, tivesse tido talvez uma atitude mais colaborativa. Se não tivéssemos ficado sabendo, todos os espanhóis, que houve viagens que não sabemos para onde, nem por quais motivos, nem como foram feitas, se o governo e, portanto, o marido dela e ela mesma não estivessem mentindo de forma constante, talvez não existisse essa aparência de risco de fuga. É que nós, das acusações populares, pedimos isso porque tínhamos a certeza moral de que era possível uma fuga. Se tivessem se comportado de outra maneira, talvez não teríamos tido essa certeza moral, que, como já disse, podemos estar errados, é uma certeza moral. Eu não estou dizendo que ela tenha intenção de fugir. Não teríamos tido essa certeza, não teríamos pedido. E o juiz, se ninguém pedir, não pode decidir isso de ofício. Porque aqui estão colocando o foco no juiz como se o juiz tivesse feito algo porque quis e tirado do bolso a decisão de retirar o passaporte. Não é assim. É que uma das partes solicitou e o juiz tem que decidir se quem solicitou, nesse caso as acusações, tinha ou não fundamento jurídico. Ele decidiu que sim, que essa medida tem fundamento jurídico. Pronto. Cumpriu o seu dever de resolver o que uma das partes apresenta. Só isso. Bom, e demorou 2 anos porque pediram a retirada em 2024. Portanto, o juiz Peinado foi mais do que prudente, não é? Cara, ele esperou até terminar a instrução e ver que, a princípio, há graves indícios de crime. Ele poderia ter decidido isso desde o primeiro momento, se isso fosse lawfare, se ele tivesse alguma implicância pessoal com Begonha Gomes, e não em qualquer momento. Ou seja, não no começo. Em qualquer momento desses 2 anos. Ele até poderia ter decidido isso de ofício em algum momento. Bem, ele não fez isso. Ele fez isso no final. Por quê? Porque apresentamos a denúncia, ele já corre o risco de pegar 24 anos de prisão e é plausível pensar que ele possa fugir. Mas é que, se ele não quisesse fugir, eu penso, vou levantar uma hipótese. Se ele não quisesse fugir, por que esse incômodo todo com o passaporte? Porque, veja bem, em todas as mídias sanchistas não estão falando que ele tem que ir a cada 15 dias assinar, fazer o comparecimento no tribunal da sua residência. Isso eles nem tocam no assunto. É como se isso não incomodasse eles. A única coisa que incomoda eles é o passaporte. Eles estão determinados a garantir que ele possa viajar
Por que essa insistência se depois vimos que em muitos dos viagens oficiais de Pedro Sanches nem mesmo Begonha Gomes o acompanhou? Assim como vimos, Begonha Gomes fez várias viagens ao exterior sem Pedro Sanches. Não faz sentido tanta pressão. As próximas horas são cruciais. Todo o apoio ao juiz Peinado, à democracia neste país, ao Estado de Direito, e acreditamos um pouco mais nele. E não é graças ao governo, mas sim graças a vocês, às acusações populares. Parabéns, Javier Maria Pérez Roldán, continue na linha de frente. Estamos vencendo a batalha pela verdade. Um abraço. Muito forte. E muito obrigado a vocês, porque graças à imprensa livre todas essas coisas são conhecidas. E simplesmente como estamos no começo da manhã, desejo que o Conselho Geral do Poder Judiciário seja firme e não ceda às pressões do governo, porque aí sim tudo estará perdido. Se os juízes forem incapazes de defender a independência judicial, tudo estará perdido. Tomara. Mensagem ao Conselho Geral, vamos ver se conseguimos. Um abraço, senhor Javier. Obrigado, até logo. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Perdi meu emprego e só restaram cartões de crédito e empréstimos. Acabei perdendo minha casa, minha família e ainda não consegui sair das dívidas. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo Vichy catalã, onde o autêntico e o saudável andam juntos. Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para tornar cada momento único e saboreá-lo intensamente. Esperamos por você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. E vocês vão me permitir, essa imagem que vem é de alguém que conheci em um estúdio de televisão, Ahmed Tomouchi. Bem-vindos ao Vichy. Ahmed Tomouchi, é magrebi. Como saboreá-lo? Esperamos na prisão sendo inocentes. Na Espanha, sim. Na Espanha, essas coisas acontecem. O Tribunal Supremo esta semana entendeu que haviam cometido um erro e pediu para indenizar a família com 2,5 milhões de euros. 2,5 milhões que ele... Bem-vindos à família com 2,5 milhões de euros, 2,5 milhões que ele não pôde aproveitar porque morreu há alguns anos. A história foi mal contada. Eu o conhecia e sabia como cuidar de nós. Para transformar e saborear muito. Eu o conheci sua filha, eles vieram ao estúdio de televisão onde eu trabalhava e lutamos para que sua situação fosse reconhecida. É muito simples. Ao estúdio catalão onde eu trabalhava e lutamos para que sua situação fosse reconhecida. É muito simples. Ele e um colega dele foram acusados de estuprar duas jovens de 14 e 15 anos. As menores realmente gravam de nós. Saboreá-lo, Vichy. A família pediu e os advogados que fizessem exame de... Bem-vindos ao Catalão, o saudável, a roupa íntima das menores. Jamais foi feito esse exame manual. Como aproveitar e para transformar intensamente. Jamais foi feito esse teste de DNA. Acreditaram que a identificação era suficiente? Eles o colocam na prisão. E isso é o bem-vindo ao Catalão, onde o autêntico é o saudável. Como aproveitar e como cuidar de nós mesmos. Bem-vindos ao saudável. Bem-vindos ao Vichy Catalão, bem-vindos ao Catalão autêntico e saudável de verdade. Como aproveitar e como cuidar de nós mesmos. Bem-vindo ao autêntico mundo catalão, aproveite com saúde, obrigado. Que não fez o teste de DNA e deixou um inocente na cadeia por 18 anos, o que nos custou 2,5 milhões. Vocês sabem quem é? Margarita Robles, a ministra. Ela estava em Barcelona, isso aconteceu em Barcelona. A imprensa explicou a história desse homem e publicou os 2,5 milhões de indenização para a família, mas nenhum meio de comunicação. Diz que Margarita Robles é quem cometeu o erro, é a culpada, é quem deveria estar na cadeia, possivelmente por ter privado alguém da liberdade durante 18 anos.
Eles que vestem a toga de progressistas e apontam o dedo para nós que criticamos a imigração descontrolada, ela é a responsável por fazer julgamentos paralelos e ter preconceitos raciais para colocar alguém na cadeia simplesmente por uma identificação, sem querer fazer teste de DNA. Bom, senhores, por sinal, o verdadeiro estuprador acabou sendo espanhol, saiu da prisão em liberdade em 2013 por causa da doutrina Parot. Deixem-me cumprimentar Saide Chalinchon. Você está em Barcelona, com certeza já se cruzou alguma vez com Margarita Robles. Isso aconteceu comigo quando ela era juíza nessa cidade. Pois a verdade é que não tive a oportunidade. Um abraço para nossos amigos de Castelão, confidencial. Não tive a oportunidade de me cruzar com essa mulher, mas essa mensagem que você acabou de dar, acho que é uma mensagem que deixa bem claro. Caso alguém queira nos acusar, porque às vezes nos acusam de fascistas, de racistas e de perseguidores de imigrantes, e toda essa história que não é verdade, essa história que você me contou me marcou. Fiquei super surpreso, sabe, de como uma pessoa pode se ver de repente em uma situação completamente complexa e que agora mesmo que pagassem todo o dinheiro do mundo, ninguém vai devolver para essa família todo o sofrimento, nem a perda do familiar, nem nada parecido. Infelizmente, essas coisas acontecem e é preciso ficar muito atento, ainda mais nessa época em que estamos vivendo agora. É sim, quando conheci esse homem, ele já era um homem perturbado, já tinha passado 12 ou 14 anos na cadeia. Já não era um ser humano normal com quem você podia ter uma conversa. A filha dele, sim, encantadora. E fico feliz que recebam algum apoio, porque passaram por maus bocados, não tinham um tostão. Além disso, eram apontados na rua. Bom, nem te conto. Falando dos progressistas, aqui, senhores, do que gostamos é da verdade. Rosa me mandou uma mensagem, vou esclarecer isso agora, escutem. Eu queria que, se vocês puderem, falassem sobre o que está acontecendo no Reino Unido, que é uma coisa muito grave. A última coisa que aconteceu foi que uns pais com um menininho de 3 anos foram ao zoológico e um ser de luz o pegou por trás e o jogou no fosso dos crocodilos. O menino, graças a Deus, está vivo, mas infelizmente está em estado crítico e isso não aparece em nenhum noticiário. Eu digo isso porque é algo muito grave devido a tudo o que está entrando na Espanha. Não sabemos quem são essas pessoas. Isso pode acontecer aqui. Vejam que há pessoas imigrantes sem análise psiquiátrica que entram todos os dias pela fronteira espanhola. É verdade, mas quem fez isso na Grã-Bretanha não era um imigrante. Quem cometeu essa loucura era um inglês britânico com deficiência intelectual. Ele estava em uma excursão no zoológico, pegou uma criança de 3 anos e a jogou no fosso dos crocodilos. Os crocodilos nem se mexeram, mas ele caiu de cabeça de uma altura de 4,5 metros. Essa é a lesão grave. Aliás, a esposa do dono do zoológico, que se chama Tracy, foi uma heroína porque viu o que estava acontecendo. Ela se jogou no fosso e tirou o menino de lá. Mas as coisas são como são. E aqui o que não aceitamos é que o que contamos não seja verdade. Se às vezes cometemos um erro, pedimos desculpas. Mas nesse caso, também não se trata de um imigrante, só para esclarecer caso haja dúvidas. Bom, aliás, prepare-se porque vamos falar de Cuba, querido amigo. Vamos falar de Cuba porque estou começando a ficar cansado disso, já que eu queria ir para lá em setembro, fazer um programa, e vejo que vou ter que adiar porque queria levar você, a Zoe e uma equipe do programa. Mas você vai fazer o programa. Sim, mas se eu fizer em setembro, talvez a gente acabe preso. Espera só mais um pouco. Espera, vamos para Lima, no Peru. Lá está minha querida Pilar Almagro. Como você está, Pilar? Oi, Alberto Said Confidenciais. Oi, estou muito bem aqui em Lima. Você está na cidade mais promissora ou em uma das cidades mais promissoras da América Hispânica. Me dizem que isso é um motor onde há muito o que fazer e está quase tudo em andamento, não é? Todo o Peru. É que tem de tudo no Peru, quer dizer, é ainda maior do que a Colômbia e a Colômbia já é maior do que a Espanha e a França juntas. O Peru é bom, uma maravilha.
É maravilhoso. Bom, a única coisa ruim é que tem um Sanches. Igual na Espanha, lá também tem um Sanches. E isso fez com que as pessoas saíssem às ruas no fim de semana em manifestações. Por quê? Bom, porque vê que Fujimori vai ganhar as eleições, se já não ganhou. É questão de horas, de dias, até que digam que ela é a presidenta do Peru. E isso, a esquerda nunca aceita a democracia, né? Facilmente. Sim. Na verdade, ela ameaçou. Se a direita vencer, vai haver massacres. Bom, isso foi dito exatamente por Antauro Humala, que se desvinculou dessa manifestação, que o apoiava. E ele disse que a derrota no segundo turno é culpa de Sanches, de Roberto Sanches, porque ele foi ficando morno para conseguir votos, e no final essa mornidão também não adiantou. Parece que realmente Keiko Fujimori vai ganhar sem problemas. Provavelmente ela será proclamada em julho, ou seja, mas agora a distância já aumentou. São 44 mil votos e graças ao voto do exterior. E sim, ontem estive no centro de Lima e ainda havia muita polícia nas ruas e muita confusão porque eles não aceitam. De fato, Albert, eles não aceitam. O que acontece com a esquerda, Saíde? Porque isso acontece em qualquer país. Na Espanha também, quando eles perdem eleições, e veremos isso aqui com Sánchez, espero que em breve as ruas vão pegar fogo. Bem, é que o socialismo é uma ideologia infantilizadora. Nos diz que nos trata como criancinhas e que todos somos bons, todos nos amamos e teremos um mundo dos sonhos. Se o mundo dos sonhos não funciona, é lógico que, se uma criança não consegue o que quer, faz birra, então o comportamento típico, né? Socialista, comunista, nada disso me surpreende vindo desse pessoal. A diferença entre os que estão aqui e os que estão em Cuba é que, por exemplo, os que estão em Cuba conseguiram o poder absoluto à força e então o chilique deles se transforma em uma violência que pode até tirar vidas no meio do caminho. Aqui, bom, eles se limitam, o que também é um prejuízo, porque quebrar a vitrine de um comércio ou até danificar um banco, que é uma instituição que tem recursos, representa uma quantia importante de dinheiro, problemas com seguros, uma série de situações. Isso é porque eles seguem com seu sonho. Outro dia eu tenho um mau hábito de ler constituições. Eu estava lendo a Constituição chinesa e então os chineses dizem que eles ainda não estão. O modelo deles é o socialismo imperfeito. Agora, enquanto isso, suas origens chinesas eu vou entendendo aos poucos. Quer dizer, sério, ter como hobby ler a Constituição chinesa, você precisa procurar um profissional, deixa eu ver. Além disso, leio a lei de espionagem e outros temas chineses. Que figura! Bom, na Colômbia, nesta madrugada, saiu o resultado, mas tudo indica que De La Espriella ganhou. Mas eu quero ser prudente até que tudo seja oficial. Você recebeu alguma notícia, já que está mais perto aí no Peru, Pilar? Sim, tudo indica De La Espriella, mas sim, parece que ganhou, mas estamos aguardando a confirmação. Na Colômbia é questão de vida ou morte, Albert. É questão de vida ou morte. Veja que estão silenciando massacres. Massacres, por exemplo. Vocês ficaram sabendo do que aconteceu em 27 de maio agora há pouco, com 50 mortos, 11 menores em São José de Guaviare, não é? Não, isso é escondido. 20 mortos em um ataque com drones outro dia por dissidentes das Farc no Cauca. O ELN proibindo votos para De La Espriella e ameaçando os camponeses de tirar suas terras, de levar suas crianças. Levaram milhares de crianças para as guerrilhas. Novamente, 71% dos municípios estão totalmente ou parcialmente dominados pelas guerrilhas. Sou vítima disso. Um dia te conto quando tudo estiver mais claro. Lá nem os juízes funcionam mais, estão ameaçados. Então por isso eu digo que é uma questão de vida ou morte. E Petro dizia, o lema dele era paz total. E esses também se pedem pela vida, mas que vida e que paz total. Isso me lembra a paz total de Kant. Só haverá paz total quando todos estiverem mortos, mas até lá também buscamos paz. É assim que estamos. Ela Espriella é um advogado criminalista, seu partido Pátria, Defensores da Pátria. Tem apenas 1 ano. É tudo muito novo, é alguém de fora da política, não é comum. Chamam ele de tigre, é verdade que ele é milionário, já foi advogado de grandes magnatas,
Por sinal, ele foi advogado em determinado momento de Alex Saab, o laranja de Maduro. A cada um o que é seu. Mas ele tem uma equipe brilhante ao seu lado, faz coisas que na Colômbia não são comuns. Por exemplo, invocar Deus nos comícios. Recebe e admira Donald Trump. E há muitos, e é verdade, que dizem que ele se parece com Bukele, tem certa semelhança, e quer que seu jeito de agir seja como o de Bukele. Ou seja, que a guerrilha se prepare agora, né? Porque se tudo for como parece, é o começo do fim da guerrilha na Colômbia. Ele, o que é como também é empresário, como você disse, e tem empresa, uma empresa de rum, uma empresa de roupas também, etc. E as coisas sempre dão bastante certo para ele. O que eu acho melhor nele é que ele sabe o que não sabe, e isso é saber muito. Então, foi escolhido como vice na chapa José Manuel Restrepo, que foi ministro, é um grande gestor, já foi reitor de 2 universidades, é um cara muito capaz, que também não era conhecido. Sobre isso, ele buscou por toda a Colômbia quem seria sua equipe presidencial, certo? De modo que se ele falhasse, se fosse morto ou qualquer coisa assim, Restrepo ficaria no lugar, que é economista e sabe do que está falando. A verdade é que eles vão ter muita dificuldade, porque, como você disse, é um partido bom que realmente existiu, mas que estava como se não existisse, e eles o ressuscitaram. E claro, as eleições para o parlamento foram em março, e só teve 4 senadores e um deputado, portanto, ele tem que governar com o resto dos partidos que o apoiam, e vamos depender do seu senso de Estado e da sua generosidade. E enquanto isso, Pilar no Peru tentando o comunismo, socialismo, ocupar as ruas na Colômbia, prestes a abandoná-las, mas ainda com Petro no poder. E na Espanha, como está? Porque seus tentáculos ainda estão aqui, não é? Olha, na Espanha o que mais me preocupa é a questão do demos. O demos na Grécia era o povo, mas não qualquer povo, e sim os cidadãos com direito de decidir sobre os assuntos públicos. Eram os cidadãos que votavam. Votavam em quê? No governo. O que está acontecendo na Espanha? Está se invertendo. O governo, ou seja, Sánchez, está mudando o nosso demos. O número de pessoas com capacidade de decidir sobre o governo. Ou seja, em vez das pessoas escolherem seu governo, o governo, ou seja, Sánchez, está escolhendo seu povo, o povo que vai votar nele. Isso é gravíssimo, sorrateiro, e além disso ele vai fazendo isso aos poucos. Desde que chegou ao poder em 2018, ele já nacionalizou 1.400.000 estrangeiros com nacionalidade espanhola que têm direito de decidir sobre a Espanha, sobre nós. Só em 2024, com os dados disponíveis do Marrocos, ele nacionalizou 42.000 pessoas. Venezuela, 35.000 Colômbia, 26.000 Honduras, 15.000 e Peru e Equador, 10.000. O que acontece com essas pessoas? Bom, e nem vamos falar da lei dos netos, que já teve 2,5 milhões de solicitações. Vamos ver quantos vão se tornar cidadãos espanhóis sem ter a menor ideia da Espanha e sem nunca terem pisado lá. Agora, com todas as regularizações em massa, que por enquanto não votam nas eleições nacionais, mas até 2027 eu acho que vão inventar algum artifício para que sejam nacionalizados e possam votar. Isso significa mudar o demos. Exatamente. E mudar o censo. Mas vejam só, sobre a lei dos netos, Pilar e Said, vou falar com vocês. A cidade de onde mais vão sair votos por causa da lei dos netos é Buenos Aires. Mas a próxima é a Havana. Ou seja, 1 em cada 7 solicitações para se tornar espanhol, para se naturalizar, vem de Cuba. E a única empresa autorizada para realizar o trâmite para fazê-lo, o Grupo Palco, que é do governo cubano, como tudo em Cuba, que recebeu isso há mais de 1 ano e meio. Em 1º de janeiro de 2025, mais de 1 milhão de euros para agilizar os trâmites. A Espanha contratou 88 pessoas para acelerar o processo. Que, por sinal, como sempre, a Espanha não paga 1 milhão e pouco para agilizar os trâmites e para votarem no Sánchez, mas os funcionários dessa empresa recebem as migalhas, né? Ou seja, aí Said a maior parte fica com a empresa e o governo, né? Claro, escravos, eles têm pessoas trabalhando como escravos. E já denunciamos aqui neste espaço as artimanhas que o Partido Socialista usa com os eleitores.
Os espanhóis que vivem em Cuba, que são levados em um ônibus com ar-condicionado, recebem um lanchinho, são muito bem tratados para que votem. Pelo PSOE, sem dúvida, isso está começando a se tornar um assunto preocupante. Embora muitos de nós tenhamos recuperado nossa condição de espanhóis e jamais votaríamos no PSOE, nem em sonho, mas é preciso entender que em Cuba ou na Venezuela, países assim, as pessoas têm uma perspectiva um pouco distorcida, sobretudo pela realidade que estão vivendo e pelas coerções que sofrem. Não faço ideia de como esse problema vai ser resolvido, mas é bom que estejamos denunciando para ver se alguém toma uma atitude, porque sem dúvida há uma intenção aqui de mudar o resultado legítimo da manifestação do soberano daqui, da península, pela porta dos fundos. E, evidentemente, é preciso fazer alguma coisa. Sim, mas Pilar, isso não é por acaso. Ou seja, o fato de 1 em cada 7 ser de Cuba é porque lá é mais fácil manipular as pessoas do que em outros países, não é? Não sei exatamente o caso de Cuba, mas quem define o demos define o resultado. E o que está estudado é que de todos os nacionalizados, 30,5% segundo as pesquisas, votam majoritariamente no PSOE, apenas 18% no PP, e o resto dos partidos eles nem conhecem. Então é uma democracia feita ao contrário, ou seja, em vez de ser um mecanismo de controle do poder, é uma democracia para a reprodução do poder. É isso que o Sanches está fazendo. Por isso, quando o chamam de grosseiro, não é verdade. Ele tem muito claro o que precisa fazer para se manter no poder para sempre e está fazendo isso. E nós aqui, ai, que bobo ele é? Não. Fica claro, é importante. Tem uma empresa em Cuba que me dizem que controla tudo que é a Gaesa. É o Império Militar que governa Cuba e parece que o dinheiro para isso também acaba lá. Eles são responsáveis por essa manipulação que você mencionou, Saidé. Você conhece a Gaesa? Bom, eu não conheço a Gaesa por dentro, embora em algum momento eu tenha trabalhado para algumas das empresas deles e tal, para alguns hotéis dos quais eles eram proprietários de algumas entidades. E sem dúvida é o centro da vida dos cubanos no que diz respeito ao controle econômico. São eles que movimentam tudo, que são proprietários dos bancos, são proprietários das lojas de alimentos, das lojas de roupas, das indústrias, de tudo. Eles são os verdadeiros proprietários. Isso já remonta aos anos 80 e poucos, quando a causa número 1. A causa número 1 foi um processo contra um general de sobrenome Ochoa que foi acusado de narcotráfico, como se em Cuba fosse possível movimentar drogas sem o conhecimento do chefe. Todo mundo sabe das ligações que a tirania do partido tinha. Um comunista com o conhecido narcotraficante Pablo Escobar, a tal ponto que na Espanha vivem pessoas que atuaram e trabalharam para ele em espetáculos musicais. Histórias, essa seria interessante. Vamos ver se alguém tem coragem de contar. E por causa de todo esse julgamento, né, o poder em Cuba passou para as mãos de Raul Castro. Estamos falando do ano 80 e tantos. Digamos que Fidel continuou mantendo o poder político, simbólico e todas essas coisas, mas a partir desse momento o controle da ilha ficou com ele. Estamos falando de 80 e tantos. O controle da ilha ficou com Raul Castro. E começaram a institucionalizar todas essas empresas, todas essas questões, que são os que realmente, além do sistema repressivo, são os que mantêm os cubanos em situações terríveis, porque a prioridade dessa empresa é ganhar dinheiro para enriquecer a eles mesmos, mantém o povo com apagões em situações, enfim, tudo o que acontece. E nós conhecemos... Está demorando muito essa situação de Cuba. Esperamos que Donald Trump possa acelerar porque o povo cubano não aguenta mais e já não sabemos o que fazer. Lá ainda há membros do ETA, por sinal, ainda protegidos pelo governo de Castro, assim como na Venezuela os piores membros do ETA ainda são protegidos por Delcy Rodrigues. Cac Minuesa pegou um que foi o responsável pelo assassinato. Ele matou Tomás Valiente, se vocês se lembram. Ele atirou 3 vezes a queima-roupa enquanto ele falava ao telefone. Esse assassino de Tomás Valiente, que era presidente do Tribunal Constitucional, o matou em 1996.
Pois bem, agora ele anda tranquilamente pela rua e vai ver o pai dele que CAC flagrou para o OK Diário. Bom dia, John. Como foi a visita? Você acabou de ver seu pai, não é? Como está seu pai? Isso não te gera empatia. A família Tomás e Valiente não pode ver o pai, mas você pode. Eu te deixo, mas depois de estar com seu pai, porque você escreveu cartas, eu te dou a possibilidade com minha câmera de, se quiser, dizer algo para a família Tomás e Valiente. Eu te deixo, mas a família Tomás e Valiente não pode conviver com o pai deles porque você o matou. Você não escreveu cartas, né? Ou eram cartas do tipo? Não precisa cobrir o rosto, já vimos seu rosto. Pois é, não, eu fiz uma coisa muito bem, quem te deu esse formato de rosto? Não, John, tudo bem, Bienzobas, você matou o Tomás e Valiente, assassinou em Gueixo, colocou um carro-bomba, está condenado a 266 anos e você pode ver seu pai. O que diria a família Tomás e Valiente? Não acha que é hora de admitir o erro? Ou será que foi certo matar? Foi certo matar? Quando o PP governar com o Vox, vão tentar exterminá-los também? Você não se arrepende de matar Tomás e Valiente. O que você diria para os familiares dele? O que você diria para eles? Esse tipo de vídeo, para mim, parece justiça absoluta, justiça poética. Não sei se humana ou divina, mas é justiça. Porque ele foi condenado a 266 anos, cumpriu 27, que eu sei que são muitos. Mas uma vida humana é mais longa, não é? E agora ele anda de bermuda, vai ver a família, pega seu Citroën e ninguém reconhece o rosto dele. Eu acho isso impressionante. Pilar, como custava pouco para John Bienzobas dizer me desculpe, não é? Só isso, não peço mais nada, só um me desculpe, peço perdão daqui. Eles nunca fazem isso. Por quê? Eles nunca fazem isso. Bom, talvez, eu acho, essa é uma opinião pessoal, é que na verdade eles não sentem, porque quando você sente de verdade e acontece uma coisa dessas, você começa a chorar se você realmente se arrepende. Quer dizer, você aproveita, pede desculpas mais uma vez e, enfim, os olhos se enchem de lágrimas. Mas todas essas pessoas, como a Saída disse antes, estão muito ligadas entre si e suponho que também têm ameaças internas. Por quê? Escobar, que você mencionou em relação a Cuba, vamos lembrar que foi convidado para a posse de Felipe González. Sim, convidado de honra e está na internet para quem quiser comprovar. Estão todos misturados, é uma rede gigantesca e eu sempre gosto de lembrar que Sanches é o presidente da Internacional Socialista. Por isso eles estão lá, isso. Eles têm tentáculos pelo mundo todo e com todos eles. E bom, sim, todos os grupos terroristas, os que matam pessoas, os que sequestram, etc., estão ligados e acho que eles têm um código de honra. O pai de Cepeda, por exemplo, que criou o Partido Comunista, foi morto pelos seus anos depois. Ou seja, se você se afasta minimamente da doutrina daquele momento que vai mudando, você está morto. Falando de Sanches, vejam esta imagem de uma cena de um evento no PSOE de Madrid. Vocês veem à direita que está Reis Maroto e veem à esquerda que está a bandeira republicana. No PSOE de Madrid, eles tiraram a bandeira espanhola e colocaram a republicana toda vez que fazem um evento. E políticos como Reis Maroto, que foi ministra, vão lá, fazem o evento sem problemas. Existe um plano que estamos adiantando aqui, tomara que possamos pará-lo para que Sanches aguente até 2031. Nesse ano, 100 anos da Segunda República, centenário, e claro, nada agradaria mais ao Sanches do que ser apresentado como presidente da Terceira República. Parece que em Madrid já avançaram com o plano, já estão na frente com esse tipo de bandeirinhas. Bom, essa se vê muito na Catalunha. O que não se vê muito aí é a espanhola de verdade, né, Saidé? Bom, por isso eu sempre ando caminhando pelas ruas de Barcelona com minha pulseira e minha cruz de Borgonha. Bom. Como vão te chamar?
Como vão te chamar? Prepare-se. Já não me dizem mais nada. Olha, no 11 de setembro eu tive a perigosa ideia de colocar a bandeira da Espanha como se fosse o Superman, sabe? E da Barceloneta até o Passeio de Graça com a bandeira. Entrei no metrô e tal, e as pessoas me encarando, eu encarando as pessoas. Olha, eu já perdi uma pátria e não vou perder a segunda pátria que me deu a oportunidade de ser cidadão deste reino. Não vou perder e luto com unhas e dentes. Por isso eu mantenho tanta confiança, né, apesar das nuvens escuras e tudo mais, de que isso vai acabar se resolvendo. Nunca imaginamos que veríamos Zapatero sentado no banco dos réus. Vamos ver todos eles lá e todos vão pagar. O que acontece é que a subida é complicada, é dolorosa, é difícil, e tem um ditado que diz que uma coisa pensa o bêbado e outra pensa o dono do bar, que sigam com o plano de dançar, balcanizar a Espanha, e nós que amamos e defendemos esta pátria e que assumimos a responsabilidade, porque eu não peguei o passaporte por conveniência, mas sim porque quis. Inclusive fui ao quartel militar para jurar a bandeira, isso nem era minha obrigação, mas eu fui jurar a bandeira. Muito bem, além de eu assumir minha responsabilidade e minha fidelidade ao rei, mesmo que o rei tenha suas coisas, e a fidelidade às leis espanholas. E vamos ficar aqui até o último instante lutando para que a Espanha não caia, porque a Espanha é muito importante, não só para a Europa, mas também para a Hispanoamérica. E se a Espanha cair, vai ser uma coisa que eu nem sei como vamos conseguir recompor. E a Espanha, até o Papa disse isso no discurso no Congresso, é o referencial moral do próximo. Daqui saíram os direitos humanos e daqui saíram uma série de questões através de Francisco de Vitória e a Escola de Salamanca, que por sinal há 2 dias completou 500 anos. E tudo isso nós temos que defender com unhas e dentes. Eu já faço isso desde 2017. Podem buscar nas redes sociais cubanos enfrentando separatistas que naquele dia poderiam ter me matado. Certo, eu decidi que a Espanha já tinha me dado os anos de vida que tinha que me dar e que a partir de agora eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger esta que é minha pátria, porque a Espanha é minha casa. Assim como é a casa de todos os hispânicos, só digo, não tenham medo, sejam corajosos. Assim como vocês acham que não podem fazer nada, algo tão simples como assistir ao programa do Castillon, dar um like, comentar, eu gosto de tudo. Isso ajuda, assim como o canal da Pilar, que é um canal impressionante para desenvolver o intelecto e para desenvolver as ideias, que percebam que essas pessoas não são idiotas, mas atuam o tempo todo por baixo dos panos. E que temos que estar fortes para defender a Espanha, levantar a bandeira da Espanha e a pátria não é moda nem nada disso, isso é o essencial. Gostei muito da sua frase, já perdi uma pátria e não pretendo perder outra. Acho que isso resume muito bem o que pensamos. Com pessoas como Saíd, Pilar, isso avança, estamos no caminho certo. Quero que vocês ouçam o que dizem sobre Begônia e a retirada do seu passaporte, os confidenciais, Diego, Maria e Marcelo. Begônia, orgulhoso das medidas cautelares do juiz Juan Carlos Peinado em relação a Begônia Gomes. O juiz agiu como deveria agir diante de uma cidadã espanhola. Depois, já sabíamos qual seria a reação do Partido Socialista, do Palácio de Moncloa, etc. Eu estava pensando na Begônia. Ela deveria ir para a cadeia porque é o que a Espanha merece. Que se faça justiça, que fique claro que os criminosos têm que pagar de alguma forma. E Sánchez não vai deixar que ela vá. Não sei como vão fazer isso, como vão conseguir. Não sei se algum desses jurados vai ter coragem de condená-la. Circula por aí a ideia ou o argumento de que é porque havia o temor de que até mesmo os policiais que protegem Begônia Gomes pudessem ajudá-la nessa fuga. É muito provável, ou pelo menos eu desconfio, que houve um aviso ao juiz Peinado de que pretendiam fazer isso aproveitando as 5 semanas de férias. Amigos, aqui é o Germán falando de Houston. O nome da empresa das filhas de Zapatero, WTF, não é exatamente a tradução literal do que significa Houston. Quando aqui nos Estados Unidos se diz what the fuck, não se escreve F-A-V, mas sim F-U-C-K, e é tipo, não, você tá de brincadeira. Ou seja, é uma expressão como, o que você está me dizendo?
Ou seja, Pilar, guarda isso. As filhas de Zapatero montam uma empresa que se chama Você Tá de Brincadeira? É isso? É impressionante. Você já viu essas meninas? Você acha que elas têm muito futuro? Você as contrataria para a sua empresa? Bom, nem a elas, nem ao pai delas, nem a quase ninguém que está hoje ou esteve ontem no Congresso. Antigamente, sim, antes os políticos tinham sua vida profissional à parte e quando chegavam ficavam um tempo na política e depois voltavam para o seu meio, né? E podia ser um grande médico, um grande jurista, etc. Mas hoje há muitas pessoas que estão nos governando que não conheceram outra coisa. O próprio Zapatero, que deu 4 aulas na universidade e só, essa é toda a sua experiência profissional e isso era o que ele tinha antes de entrar na política. E esse é o nosso problema. Essas meninas, veja só, não sabiam de nada, nem mesmo o que o próprio pai estava fazendo com elas. Mas já não são mais meninas, devem ter quase 40 anos. 30 e poucos, 32, acho. Sim, bom. Bom, então ainda não sabemos disso. Não são meninas, não são meninas. Mas tudo bem. Claro, mas não tem 20. Sobre Zapatero, Michel, Rosa, Pilar, Helena, Maria e José Ángel. Nunca devemos perder de vista quando, como, porquê e para que Zapatito entrou no governo da Espanha. A proposta era não só trocar o governo, mas mudar o regime. Vale lembrar que o personagem citado é maçom de grau 33. Acho que ninguém com um mínimo de inteligência pode pensar que personagens como Zapatitos ou o próprio Sanches agem sozinhos. Eles têm entidades muito fortes por trás. Depois de ver o que aconteceu com Zapatero, eu acho que a Espanha não tem solução, sinceramente. Ou seja, eles fazem o que querem, saem impunes, não tem ninguém na frente que possa enfrentá-los. O único é o Vox, mas só tem 33 cadeiras. Os cargos públicos, ex-cargos públicos, esposas e outros personagens que recebem do Estado, que já receberam dinheiro e que representam a nação espanhola no exterior, a lei deveria ser muito mais rigorosa com eles. Não é a mesma coisa um cidadão espanhol comum desviar capitais ou ter contas no exterior e um ex-presidente do governo fazer isso. Um sujeito capaz de se livrar de sabe-se lá quantas toneladas dos trens do 11 de março, esse é capaz de tudo, com aquela carinha de anjinho bobo que ele faz. Com essa história da joia do Zapatero e o Sanches dizendo que é muito normal os presidentes receberem presentes, então eu fico pensando, onde estão as joias que deram para o Sanches e para a Begonha? Onde estão os presentes deles? Onde eles estão escondidos? Foi criticado eticamente o fato de Zapatero envolver suas 2 filhas em suas confusões. E isso é porque a gente vê o assunto como cidadãos comuns, né? As filhas dos Zapateros são ou eram as herdeiras do clã. Saem, aqui não há vítimas, aqui só há algozes. E eu estou indignado que eles fiquem indignados porque os seus são julgados como qualquer outro cidadão. Nem o irmão, nem a esposa, nem Serdán, nem Ábalos, nem Coldo. Eles acham que não podem ser julgados como eu, você ou Pilar. Eles são uma casta intocável. Como ousam tirar o passaporte da esposa do presidente? Mas eles dizem isso em todos os fóruns, todos os ministros. E eles vão atrás de peinado e a campanha vai ser brutal. Estou cansado de que exista uma justiça para eles e outra para os mortais como nós, que levamos uma surra se deixamos de declarar uma nota fiscal no IVA. Bom, voltamos ao que eu dizia no começo. O comunismo é uma ideologia que infantiliza e então faz eles acreditarem também que estão acima do bem e do mal e que tudo o que eles fazem está certo, embora, segundo nossa visão e nossa perspectiva moral, seja uma imoralidade, uma ilegalidade, um assassinato, o que for. Para eles não, porque a maneira deles de pensar os justifica. Eles têm como uma espécie de aura de superioridade que os faz acreditar que podem fazer de tudo. Graças a Deus, a justiça neste país ainda resiste e está mostrando para eles que não é assim, que eles são mortais e cidadãos iguais a nós. É impressionante. Se você sair agora na rua e perguntar para as pessoas, você acha que Begonha Gomes vai para a cadeia ou que o irmão vai para a cadeia? Ninguém te diz que sim, Pilar. A gente já aceitou a maracutaia, né? Claro. É uma crise de valores, no fundo. Nossos valores da civilização ocidental vêm da Grécia Antiga.
E Aristóteles já escrevia que que o peso da lei deveria recair com mais rigor sobre aqueles que faziam essas leis, sobre aqueles que governavam os outros. E aqui estamos falando que, por favor, que recaia a mesma punição que recai sobre a pessoa que talvez mal saiba ler e escrever. Veja só como degradamos a questão. Totalmente. Bom, além disso, né, tem um tweet, me dizem que o PSOE já retirou, mas me garantem que publicaram outro dia durante o Mundial do Marrocos. Faz um gol e a conta oficial do PSOE publica esse tweet. Gol, vamos Marrocos, torcendo por Marrocos. Olha, de verdade, porque o PSOE não vai logo trabalhar com o Mohamed VI lá e fecham as sedes na Espanha, seríamos muito mais felizes. E depois, aqui no sábado, tivemos uma entrevista especial com o escritor e jornalista Eduardo Garcia Serrano. Vocês sabem que ele é polêmico, que não mede as palavras, e quando eu perguntei o que devemos fazer para defender o Estado de Direito na Espanha, ele disse isso. Não resta outra alternativa senão lutar nas ruas. Com todas as consequências, só é possível acabar com ele com um processo contra-revolucionário com todas as consequências. Estão provocando muitas reações. Por exemplo, Maria Teresa do Uruguai e Guerreiro da Espanha. Para mencionar que a locução do Sr. Eduardo Garcia Serrano foi realmente excelente, de uma clareza meridiana, uma locução forte que demonstra muita coragem. Ele está certo no que diz, com manifestações pacíficas? Concordo completamente com o Sr. Eduardo Garcia Serrano em suas afirmações de que não há outra saída a não ser ir às ruas protestar, assumindo todas as consequências. Mas claro, isso levanta um problema porque aqui as pessoas não estão focadas no que é a Espanha. Veja bem, sim ou não, ou seja, sair e ir às ruas com todas as consequências. Não apenas uma manifestação a cada 3 meses, mas algo permanente, contundente e duradouro. Você acha isso possível? Cara, eu acho que se chegar o momento em que for preciso fazer isso, é claro que temos que estar nas ruas. Ou seja, todo mundo tem que ver. É que ontem mesmo eu estava conversando, você vai dizer, o que isso tem a ver, não é? Ontem eu estava conversando com uma garota do Irã e ela me disse, toda a Espanha apoia os ayatolás. E eu disse para ela, não, isso não é verdade. Não, mas o governo sim, o governo apoia os ayatolás, mas o povo espanhol, uma grande parte do povo espanhol, não apoia os ayatolás, não apoia que deem chicotadas em uma jovem, nem nada disso, nenhuma dessas questões. Então, quando chegar o momento, eu acredito que a justiça vai agir de uma forma impressionante. Vocês não fazem ideia de como a justiça vai agir contra esse pessoal, em primeiro lugar, por uma questão de sobrevivência. Além disso, acredito que a Espanha vai estar muito mais forte depois de tudo isso, depois de toda essa tempestade. Mas se chegar o momento, se chegarem as circunstâncias, é claro, a todas as subdelegacias do governo, a Moncloa, aonde for, estaremos lá até que esse pessoal vá embora. Não vai ser a primeira vez que o povo saiu às ruas para tirar um governante. Depois vem as consequências. O que acontece é que as pessoas não querem esse assunto, né? Quem se expõe, quem mostra a cara e... Quem põe o corpo na linha? Eu estou disposto, mas quem mais? E você, como vê isso, Pilar? Bem, já tem gente fazendo isso. O movimento Ferrata está há mais de 700 dias nas ruas, todos os dias. Com o Vale dos Caídos também, na manifestação do mês passado em que estivemos em Madrid. Eu fiquei um tempinho lá na faixa com Daniel Lacalle, e perguntei exatamente isso para ele. E ele disse, tem que fazer tudo, o tempo todo. Tudo, o tempo todo. Exatamente o que for preciso, e a gente tem que se arriscar sim, como a Aide disse antes. Eu já perdi uma nacionalidade. Luto pela Espanha e já dou minha vida pelo Canadá. Foi algo assim que você disse, né, Said? Ou seja, o que possa acontecer daqui para frente, a gente tem que se arriscar. Temos que ser corajosos e generosos, como meu pai dizia. Corajosos é inexcusável. Amigos, vamos para a redação. Últimas mensagens. Susana Gass, me conte. Estamos aqui, Albert, na redação do Castilla Castelão Confidencial, porque estamos recebendo tantas mensagens e tantas opiniões sobre o acontecimento repentino deste sábado, quando o juiz Peinado tomou a decisão de retirar o passaporte de Begoña Gomes. São muitas as pessoas que estão nos enviando suas opiniões. É o caso de Patrícia. Ela diz, uma alegria que finalmente se faça um pouco de justiça. Antônio diz, já estava na hora do juiz Peinado tomar uma decisão.
Neste caso, também a Rocio diz: os Bonnie e Clyde espanhóis estão seguindo em frente, mas os dois de mãos dadas. Trujillo diz que existe uma justiça com juízes honestos. Todo o meu apoio, evidentemente, ao juiz Peinado. Sanches deixa de ser um perigo para se tornar muito perigoso para o país. Sobre a entrevista que você fez com o Eduardo Garcia Serrano no sábado, muitas pessoas também comentam, te parabenizam pela entrevista e dizem que o senhor Eduardo Garcia Serrano fala verdades incontestáveis. Nesse caso, Isabel chama as coisas pelo nome, gostamos muito de como ela fala. Mudando de assunto, Paola diz que como a Espanha está passiva, não é? É impressionante, com um rei sem caráter, sem sair às ruas, sem personalidade, sem sair às ruas. O que está acontecendo connosco? O que podemos fazer? Quanto tempo ainda vamos viver com esse homem? Vitória diz que o PSOE tentou se limpar, mas não conseguiu. Me preocupa muito que na situação em que ele está deixando o país, o que conseguiu foi afundar o próprio barco e também o barco em que estamos todos. Não entendo como pessoas mais informadas em política defendem eles, apesar da corrupção revelada. Só por ser um governo de direita, votam neles. Me parece o cúmulo do mais absurdo. E também Javier Fernandes diz que Peinado é um juiz imperturbável. Vamos ficando por aqui, Alberto, mas é realmente importante que continuem nos acompanhando em todos os canais e também em todas as redes, no Instagram, no X e também no TikTok. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigado. Olha, Said e eu somos homens e quero te fazer uma pergunta, Pilar, como mulher da equipe. O governo saraguense, a ministra, acabou de organizar esta semana umas jornadas de petromasculinidade. E não é a masculinidade de Gustavo Petro, não. São umas jornadas em que vinculam os hábitos do machismo com o uso dos combustíveis fósseis, da gasolina e do diesel. Nas jornadas entra por videochamada uma tal Cara Daggett. Deve ser muito cara. É professora de ciências políticas na Virgínia, que afirma que o domínio patriarcal branco, você não, Said, eu sim, é produzido pelo uso de gasolina e diesel no carro. E é subsidiado pelo governo da Espanha e apresentado por Sara Agensen. Você já tinha percebido isso, que a gasolina e o diesel nos tornam mais machistas, aos brancos, ao Said não? Bem, isso vai um pouco na linha do que diz Petro. Olha, que tem o mesmo nome, mas Petro diz que os colombianos não precisam consumir gás. Vamos, que a gente faça a tortilha com sei lá com o quê? Com o sol, desculpa, com o sol. Com o sol, sim. Isso, mas veja só, por exemplo, na Guajira está cheio de aerogeradores no chão porque ninguém quis fazer a conexão entre esses possíveis parques eólicos que já estão prontos só para serem levantados e tal, e as cidades, ou seja, o sol e o vento também não são aproveitados. Mas enfim, ele diz que não se pode consumir gás. Meu Deus, afundou a Ecopetrol, afundou ela na miséria, etc. Ou seja, é tudo diluente do Ocidente. Eles não querem crescimento econômico, não querem bem-estar econômico e usam o feminismo como diluente. E eu acho que neste momento os homens são cada vez mais importantes. Os homens em seu papel de homens, de protetores da família, a mulher vai ter um bebê e nesse momento ela está vulnerável. Ela e o bebê são vulneráveis. Homens devem reconhecer e assumir seu papel. E eu vejo muitas famílias novas que têm seu primeiro bebê, e é aí que a mulher fica desamparada, triste e dizendo: mas foi com esse que eu me casei, que sai por aí para se divertir. Ou seja, não. O homem é absolutamente fundamental e é isso que estão atacando. E eu estou muito, muito feliz e muito honrada de poder estar neste programa com vocês dois, que são dois homens heróis. Nossa Senhora, obrigado, você me emocionou. Bom, quando eu ligar o carro, vou me sentir culpado a partir de agora pela petromasculinidade. Você não, Said. Que sorte você tem, cara. Que inveja eu tenho. Eu já perdi, espera um momento, eu por causa das minhas ideias já perdi minha negritude, porque eu tenho ideias brancas, cuidado, porque as coisas são... Bom... Para eles, com certeza, para eles você já é um branco perigoso. Com certeza. Sim, totalmente.
Bom, amigos, é um prazer ter vocês por aqui. É sempre um prazer conversar com vocês. Vamos ver se da próxima vez que eu falar com você, Pilar Della Espriella ganhou e Keiko Fujimori também ganhou. E da próxima vez que eu falar com você, sair de que a gente veja alguém entrando em Cuba, tirando os Castro e mandando eles para uma prisão no Brooklyn. Vamos ver se isso acontece. Tomara. Claro, vamos ver isso. Só queria te dizer algo rápido. Para aqueles que estão me escrevendo, que estão acreditando, que até estão colocando na conta como se fosse um milagre econômico, que Cuba passou para o capitalismo, mentira. Por favor, leiam a Constituição de 2019, artigos 1, 5, 6, 22 e 30 e 30. Lá está escrito claramente que Cuba é um país socialista e que a propriedade privada está restrita a certos setores e que a propriedade é socialista. Então, não se deixem enganar. Não há reformas. É tudo mentira. Amigo, um forte abraço. Obrigado por contar a verdade. Um beijo para vocês dois. Se cuidem. Adeus, queridos. Adeus. Bom. Aí nesse programa está Susana Gás. Mas ela conseguiu fazer uma dupla com uma grande mulher que eu sei que todos vocês gostam muito, que é Alicia Bódalo. Nos programas, Susana e Alicia conseguiram tocar as consciências e aprender o que acontece na Espanha se divertindo. As duas nos esperam em 1 minuto. Você está ouvindo? Estamos no Castilhão Confidencial. O ouro atinge recordes históricos. Suas joias sem uso podem resolver muitos problemas financeiros. Mas como saber em quem confiar e para onde ir? Castilhão Confidencial já está há 36 anos comprando joias, diamantes, ouro e relógios de grandes marcas como Cartier dos anos 80, 90 e 2000 e sempre oferece a avaliação mais alta. Tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na Rua Arnal. Número 7, não se confunda porque o número 7 traz sorte. No primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol. Não fecham ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais. Se quiser falar com Javier, ligue para ele de nossa parte no 91 5930491 5930491 593 9.159.304,91 de toda a confiança. Amigos, há muitos meses existe uma dupla que se tornou tremendamente popular nas redes sociais. Todo dia me perguntam sobre elas. Mas ao Josué Cárdenas, do Periodista Digital, também porque aqui está no programa Susana Gás e com Josué está a grande Alicia Bódalo. Essa dupla de Susana e Alicia que começou por acaso. Um dia se tornou uma dupla que milhares e milhares de pessoas esperam toda semana para ouvir a atualidade vista pelo prisma de uma e da outra. É como um número de circo. É o palhaço que vem com o rosto pintado de branco e é irreverente, porque aqui tem uma irreverente, senhores, que é capaz de dizer o que vocês pensam. Melhor do que ninguém. Hoje tenho o prazer de receber Susana Gás, que já nem preciso apresentá-la. Ela já foi para o seu estúdio. Bem-vinda, Susana, como você está? Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Acho muito estranho. Se você acabou de me contar na redação, você passa o dia cumprimentando, por favor. Sim. Porque você e eu não nos vemos, só nos encontramos de estúdio em estúdio. Isso é verdade, cada vez menos, claro. Bem, a estrela, senhores, é Alicia Bódalo. Querida Alicia, como você está? Ótima, com vocês sempre ótima. Bem, a estrela somos duas, Susana e eu, nós duas. Ei, quando começou essa loucura? O que aconteceu? Onde está a química, Alicia? O que está acontecendo? Para que as pessoas falem de vocês por toda parte. Sim, olha só, eu conheci a Susana na Multicanal Rádio, lembra? Com o Henrique. E desde então, quer dizer, foi tipo, oi, eu sou a Susana, oi, eu sou a Alicia, e eu pensei, eu amo essa mulher. Quer dizer, eu amo ela, e eu, bom, me dei super bem com ela, tivemos uma química incrível, e um dia ela me convidou para um dos programas dela, eu me diverti muito. Ela é uma profissional de primeira. E no dia em que ela me ligou para fazer um desses, eu pensei bastante. E olha, eu me senti tão bem que ela disse, Ali, tivemos muito sucesso, vamos fazer outro. Eu disse, vamos lá, e até hoje.
E até hoje, até hoje. E o que for preciso. Mas vocês se dão bem, Suzana? Vocês duas também na vida pessoal? Contam as coisas uma para a outra? Sim. Não, sim, sim. Olha, é fundamental se dar bem, porque quando você não se dá bem com uma pessoa, você nem quer apresentá-la. Quer dizer, por melhor que seja a informação ou por melhor que ela informe. Ou seja, a boa energia que transmitimos no programa é a que realmente temos, apesar de não nos vermos, porque tudo é online, mas em breve vamos dar uma surpresa. Falta bem pouquinho para darmos uma surpresinha. Bom, agora você me conta. Quero que vejam do que são capazes ou como começam, porque na hora de começar a gente já fica esperando o GAC. Ouçam como esses dois começam seus programas toda semana no canal Confesiones Confidenciales, o canal da Suzana Gás. Irmã de Zapatero, hoje sou Esmeralda Ruiz, nós a chamamos de Esmeralda Ruiz Antracuta. Esmeralda Ruiz, porque apesar de ser um pouco boba, conseguiu ser presidente da Espanha. É que eu vou a um piquenique do PSOE, porque vou a um piquenique do PSOE. E Sánchez está muito, muito assustado, porque nesse pendrive tem coisas muito sérias das quais ele não vai conseguir se livrar. Ela vai lá e diz uma coisa, é que bom, enfim, não vamos enrolar mais. Vito, vai atrás da Sara, Vito, vai atrás da Sara. Olha que fotão eu tenho desse homem, o novo Ayatollah. Mas você sabe como é nojento. Sim, eu posso te contar. Nosso novo Ayatollah espanhol se chama Mestaz Albotar. Mestaz Albotar. Sim, senhores, sim, senhores. Antigamente chamado Pedro Sánchez, hoje o novo Ayatollah da Espanha se chama Mestaz Albotar. Bem. Isso são bem. É que isso é uma loucura. Alicia, aquilo era um chapéu de pênis. O que você... Exatamente, assim, de mini pênis. O que é um chapéu de pênis? Mini pênis, claro, porque eu ia a um comício do PSOE e lá tem muitos agressores, então era para eles se empolgarem com os mini pênis. Claro. Mas vem cá, Alicia, você não tem limites? Não, homem. Até me darem uma surra ou atirarem em mim, seguirei falando. Isso para mim é muito claro. Sabe o que acontece? Albert, sabe o que acontece? Que a vantagem que a gente tem é que não dependemos do YouTube, que talvez possa pregar uma peça na gente. Na verdade, o que a Alicia fala, o vocabulário que a Alicia usa é o verdadeiro mesmo? Aquele que você está na fila da padaria e está dizendo é que o governo é que não sei o quê? Aqui eu não falo pelo que acontece, mas ela transmite isso. O que acontece? Que as pessoas que nos assistem toda semana dizem, poxa, é verdade o que a Alicia fala, é o que eu penso. Então é esse jogo de dizer, vamos informar e atualizar tudo o que está acontecendo, mas em versão urbana, ou seja, em um estado crítico, ou seja, uma maneira de informar. Suzana, você não faz ideia, estou falando sério. A quantidade de pessoas que me escrevem, a quantidade de pessoas que me param na rua, que já me pararam no ônibus, no supermercado, em todo lugar, e me dizem, mas filha, como você pode ser tão corajosa? Porque eu penso o mesmo que você, mas não tenho coragem de dizer. E claro, eu digo, me dá muita tristeza que em 2026 possamos dizer, tenho medo de falar no meu próprio país. Eu concordo. E um dia um senhor digo, mas veja, não exagero, porque às vezes eu penso, exagero. E o senhor me diz, como assim? Você pega leve? Eu disse, mas o que está dizendo? Se o mais leve que já chamei ele foi de filho de, digo, com muito mais. Ou seja, imagina só. Eu que admirava tanto seu pai como um dos melhores atores da história da Espanha. O que ele pensaria se visse vocês duas hoje por um buraquinho? Acho que meu pai teria um treco e diria, meu Deus, preciso de um segurança para minha filha. Claro, já que não tenho 12 seguranças como a Santontala, ele teria que arranjar um segurança para mim. Claro, a Santontalha. Um dia desses vocês trazem ela para o programa e não... É que eu posso ir sem rodeios e direto para o tribunal ou para a cadeia, uma das duas... Ou seja, eu acho que nunca senti tanto nojo por uma pessoa, veja que já teve muita gente para escolher em toda a história como essa tipa. Pela falta de vergonha e pela situação como está, temos que aguentar o estilo de vida que ela leva por ser o bichinho de estimação do governo.
Pensa que parte dos seus impostos paga o salário dela na televisão espanhola e em muitos canais? E os escoltas? Claro, por isso. Eu tenho uma úlcera no estômago que um dia ainda vai estourar contra ela. Mas olha, isso eu tenho muito claro. E que a gente tenha que ver isso. Sabe o que acontece? O que mais me irrita ao ver é que essa menina subiu. Como os momentos mais nojentos do machismo espanhol, a esses sopajares, não quero dizer que não fossem bons atores, mas foi uma época, esses sopajares... Os filmes eram muito divertidos, o que você quiser, mas era um sexismo brutal, e se falava muito que as mulheres usavam o sexo para subir, os homens também. E eu digo, bom, sempre vai ter alguma que faça isso, mas isso vai ficando um pouco para trás. E claro, ver uma pessoa como essa, que fala tanto de feminismo e é a primeira a usar esse machismo rançoso, me irrita muito, claro. Sim. Esse é o objetivo dela, né, Suzana? Embora vocês tenham muitos, porque, Suzana, você mira em tudo, presidência do governo, ministério. Bom, é uma informação basicamente política e social, porque também nos interessa. Temos muitas pessoas que vão nos enviando denúncias e, evidentemente, nós também tentamos ajudar e, acima de tudo, resolver. Temos uma audiência espetacular e, além disso, que opina sobre tudo e que não tem nenhum receio. E a gente diz para eles, olha, se vocês tiverem que dizer algum insulto, escrevam para a gente porque a gente se sente representada. Ou seja, o que nós não podemos dizer, vocês podem dizer, né? Eu vou te confessar, você já sabe, Bódalo, mas vou confessar para o pessoal. Suzana Gasque aqui, que vocês veem tão fina, tão delicada e tão elegante. Ai, não tem nada. Quando o microfone desliga, ela fala uns palavrões que não dá nem para repetir. Olha, deixa a Alicia Bódalo parecendo a irmã Alicia. Não peça para ela assinar, ela assina mesmo. Mas como você diz isso? Não, é que fiquei chocada um dia. Não sei se posso contar, porque após as gravações sempre conversamos. Perguntei para ela. E eu? E um dia, de repente, eu estava assim e ela disse, espera um momento, acho que o microfone... E faz assim e diz, posso falar? É um palavrão, posso falar? E ela diz, me cago na puta que pariu esse microfone de merda. E eu fico assim, digo, desculpa, Suzana, eu estou aqui, e ela me responde. Bom, é que eu sou uma grosseira, muito pior que você, mas claro, na frente das pessoas eu faço a fina. E eu, o que me dá? Isso não se conta, estou muito brava com vocês por causa disso. Essa intimidade não. Temos que começar a descobrir aqui quem é quem. Aliás, vocês estão prestes a chegar aos 20 mil inscritos e eu sei muito bem que vocês deram a ideia de que se chegarmos aos 20 mil temos que fazer alguma coisa. Vamos ver, Suzana, o que fazemos? Bom, principalmente incentivar todas as pessoas que nos assistem, porque é muito importante que vejam o canal no geral. Porque, bom, fazemos muitas coisas, não só com a Alicia, mas fazemos muitas coisas. E se conseguirmos, evidentemente, os 20 mil, que eu acho que com a sua ajuda podemos conseguir. Queremos fazer um jantar, Alicia e eu, com todas as pessoas que quiserem vir. Algo íntimo, algo para conversar sobre política, para falar sobre questões sociais, para ver como as pessoas enxergam o mundo, mas como se fosse algo muito, muito secreto. Então, tá bom. Beleza em Madrid? Em Madrid? Beleza. Se chegarem a 20 mil inscritos, faltam 1000 e poucos, não são poucos. Só? Bom, você acha pouco, mas é muito 1000 e poucos, sim. Confissões Confidenciais, assim se chama o canal, @Confissões Confidenciais. E se a palavra for cumprida? Não consigo imaginar um jantar com as duas. Vamos, ela pode rir desde a entrada até a sobremesa. Você também está convidado. Ora, claro. A você não vamos cobrar. Muito obrigado, muito gentil, muito catalã às vezes, claro. Após o que você disse, é o mínimo que posso dizer. Alicia, é um prazer ter você aqui. E além disso, eu estava com muita vontade de te receber no programa. Mas a Suzana não deixa, porque ela diz, você está roubando meus convidados. Por isso, tive que arranjar essa desculpa para ficar um tempinho com você. Nossa, eu estava tão ansiosa para ser entrevistada por você, meu Deus. Obrigado por ser como você é. E não obrigado a você. Não mude. Obrigada a você. Nunca mude. Precisamos de pessoas como você neste país.
Pois é, nunca seremos subsidiados por nenhum governo, nem patrocinados, nem vamos acabar na LAUM, mas somos felizes e, acima de tudo, somos livres, e isso é muito valorizado. Vocês são autênticos e é isso que importa. Somos Bódalo, você sabe, da família. Que bom, que orgulho, que orgulho. Um beijo, querida. Que continue, que aproveito que tem muita gente que também nos acompanha. Olha, tem muita audiência sua que também está nos acompanhando. Não sei não, que sim. Sim, que sim. Que gostam porque é outra vibe, outra maneira de entender a vida. E bom, eles nos acompanham e estamos muito agradecidos por isso, de verdade. E precisamos dos 20 mil para fazer esse jantar secreto e detonar o governo. Você já começa a falar mal, de verdade, a introdução é incrível. Bom, Alicia Bódalo, eu te amo. Um beijão para todos, amo vocês dois. Bom, muito obrigado. Mil obrigadas. Atenção, golpe. José Maria nos alerta, você recebe um SMS dizendo que precisa renovar o cartão de saúde para fazer isso antes do final do ano de 2026. Bom, nem pensem nisso. Não cliquem em nada que receberem por SMS estranho, porque é um golpe. Eles pegam seus dados, roubam tudo. Olha, eu falo isso porque já fui enganado várias vezes. Mas justamente por isso é bom repetir. Muito obrigado, José Maria. Informação útil. Bom, e eu gostei muito do que a Maruti me mandou, minha Maruti Juline. Essa cena do Sanches e do Zapatero quase se beijando é real, aconteceu no final de um comício e ele diz parabéns. Eles dizem um ao outro parabéns. Somos os primeiros presidentes com toda a família investigada. Parabéns. Parabéns. E é isso mesmo, os dois batem o recorde. Muito obrigado aos dois por enviarem. Bom, e as filhas de Zapatero têm muita inteligência artificial. Natural tem pouca. Freud Lannister, Pete. Quer dizer, fomos investigadas, amiga. Já sei, amiga. Poxa, amiga, que ruim. Gertrudes, amiga, você também foi investigada. Você poderia, cumprir nossas penas por nós, por favor? Não. Não. Olha, coitada da Gertrudes, ela faz uma cara de que sim, amiga. Com certeza eles falam assim, não tenham dúvida, nisso sim, muito socialistas, muito progressistas. Bom, Sanches em coletiva de imprensa. Freud Lannister. Bom. Bem-vindos, caros puxa-sacos da imprensa. Estou pronto para responder perguntas de jornalistas aleatórios que não selecionamos antes. Vamos lá, você da Tele Pedro Digo, da televisão espanhola. Presidente, se o senhor não conseguir aprovar o orçamento, vai convocar eleições? Se eu não conseguisse aprovar o orçamento, talvez precisasse antecipar as eleições. Mas então por que o senhor não convocou eleições nesses 3 anos? O quê? Como assim? A que se refere? Se o senhor não apresentou os orçamentos em 3 anos, é porque não seriam aprovados. Se eu tivesse a aprovação do Congresso, eu teria feito. Ou seja, eles foram rejeitados durante 3 anos. Você não deveria ter convocado eleições na primeira vez em que não conseguiu aprová-los? Interessante sua reflexão. Vou responder de forma clara. A que o senhor se refere com isso, senhor Sanches? Ele está chamando a equipe de segurança. Não, o que estão fazendo? Socorro! Não, senhor presidente, eu só perguntava. Retiro a pergunta. Não me levem. Mas quem era aquele idiota? Como puderam deixá-lo perguntar? Assim são as coletivas de imprensa. Na Moncloa ou no Congresso dos Deputados. Sim, senhores, pura realidade. Freud Lannister, um gênio. Bom, e para terminar, Culi sabe que eu gosto de bonecos. E saiu o boneco do Zapatero Joalheiro, vejam. Chegou o boneco colecionável do Zapatero Joalheiro. Brinque com ele e evite que encontrem suas joias. Uau! Que brilhante. Inclui seu cofre para guardar o saque. Tem muitas joias diferentes. Colecione todas. Só por 29,99 euros. Você, 29,99 euros. Inclui seu cofre para guardar o saque. Esse boneco é bem a cara do PSOE. Amigos, amanhã tem mais e com muitas novidades. Finalmente saberemos com confirmação absoluta a vitória, espero, de La Espriella na Colômbia. E muitas outras coisas sobre o juiz Peinado. Preparem-se, espero vocês aqui na trincheira. Você sabe disso e eu também sei.
Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas shh, só para mentes abertas e pra gente desperta. Desde a trincheira, as balas assobiam e não tem como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellon, Susana Gash. Nem vocês, meninas, nem eu. Os outros. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.